Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, 21 de julho de 2022, nós vamos ainda continuar aquele conteúdo foi anterior àquela avaliação, né? Que eu aposto que todo mundo tirou 10. Ainda não sei, vou corrigir, mas faço votos que todo mundo tenha feito de maneira correta os exercícios, né? Eu ainda tenho que retomar aquele conteúdo por causa que eu queria só finalizar mesmo, pelo menos essa etapa aí, principalmente chegar até os azeotrópicos e também hoje aí chegar na regra da alavanca, que é tudo que transcorre sobre o equilíbrio ali entre dois líquidos miscíveis de pontos de ebulição ou pressão de vapor distintos entre si e como que se é possível mensurar a proporção na fase vapor em relação à proporção desses líquidos na fase líquida, né? na solução. Pois bem, talvez a gente vai ter mais uma aula também sobre a atividade e o conceito de coeficiente de atividade. Embora eu estou com um pouco de receio quanto ao tempo, por causa que, olha só, se hoje, 21 de julho, nós ainda temos mais um mês e uma semana de aula mesmo, talvez fazer mais alguma atividade avaliativa, então um mês de aula. Eu gostaria de tentar fazer nesse um mês, ou pelo menos algumas semanas, um conteúdo sobre termodinâmica e estatística, já que a ementa aborda esse conteúdo, né? E principalmente porque, como eu falei ali, a ideia de atividade, coeficiente de atividade, é uma situação análoga. Nós temos um outro cara, né, a lei de Henry, que o estado padrão soluto vai seguir a lei de Henry, e aí, do mesmo jeito que o estado padrão solvente segue a lei de Raoult. Então, é muito análogo ao que a gente já viu aqui e está vendo. E se porventura você tem que estudar ou vai fazer disciplina de eletroquímica, lá vai ter um momento bem legal para falar sobre a atividade, né? Atividade, na verdade, não é atividade algo para você fazer lá, escrever, né? Atividade é uma situação é uma forma de mensurar o desvio da idealidade. Tá? Então, como eu falei ali, a lei de Henry fala sobre o estado padrão soluto. Eu tenho um soluto que pode compor, obviamente, uma solução ideal. Então, uma solução ideal uma solução da qual o solvente segue a lei de Raoult e o soluto segue a lei de Henry. Tá? E aí, muitas soluções elas desviam, principalmente quando a concentração delas é muito alta. E esse desvio é mensurado, né? Então o desvio da idealidade, seja para o soluto ou para o solvente, mas claro, mais lá para frente é focado mais no desvio da idealidade do soluto, conhecido como a atividade desse soluto no solvente, ou seja, quando desviado da idealidade esse soluto está em relação à lei de Henry e de Raoult. Isso para quando eu tenho substâncias miscíveis, soluções onde os líquidos são miscíveis, ali pode ser calculado e tal, mas é interessante quando eu tenho partículas carregadas. E aí vem o conceito de força iônica e mais alguns conceitos, como por exemplo a lei de dissociação iônica de Arrhenius, o modelo de Kohlrausch para dissociação de íons em solução, que é o químico, né? É o que o químico estuda, né? Íon em solução, muitas vezes, em grande parte, né? Então, mas tudo isso pode ser visto no curso de eletroquímica e será visto quando for analisada essa parte de eletroquímica, não da parte anódica, mas a eletroquímica de soluções. Tá? Então eu ainda vou pensar em como que eu posso adequar, né, esses conteúdos à carga horária remanescente, ali, a quantidade de tempo ainda que a gente tem. E
e tentar passar alguma coisa de termodinâmica e estatística. Que a termodinâmica e a estatística, assim, gente, é a coisa mais linda e incrível do universo, tá? Então, eu estou ansioso para poder ter esse conteúdo, para apresentar isso para vocês, porque é simplesmente uma coisa magnífica, né? Por causa que toda a termodinâmica estatística transcorre aí do meu cientista favorito, né? O Boltzmann, né? E Boltzmann é simplesmente uma mente incrível que já viveu nesse planeta. Mas antes disso, então, como eu falei, eu vou verificar como é que vai dar para eu fazer isso, como é que eu posso fazer o recorte dos conteúdos, também só falar algumas coisas de termodinâmica e estatística e não conseguir dar uma substância, dar um corpo, né? Porque é muito chato o início desse conteúdo, porque envolve muita estatística, disso termodinâmica e estatística, né? Parte toda de uma premissa onde é estabelecido ali a proporção de moléculas que estão, ou de átomos, ou de qualquer coisa que está em determinado nível de energia, e aí transcorre a coisa de uma maneira tão incrível, tão bacana, tão interessante, que o Boltzmann ele não só define entropia, né, principalmente aquela parte de entropia de posição, mas como a partir dela é possível trazer à tona todas as funções de estado. Então, entalpia, energia livre, energia de Helmholtz, qualquer coisa, tá? Entropia, claro, tudo derivado de todas essas funções de estado, pressão, volume, temperatura. Tudo isso pode ser vislumbrado através de um modelo puramente estatístico. É algo realmente incrível. Mas a gente não está lá agora, a gente está lá aqui agora, a gente não está lá agora, a gente está em outro momento. Deixa eu baixar um pouquinho a minha luz, que isso está me cegando aqui até ficar mais forte, mas fica um pouquinho melhor aqui para mim. Olha só, a gente parou em uma das equações que... vermelha não, aqui tá tudo em preto, né? Que é a equação de Raoult. Eu tenho que retomar ela, lamento, teve um momento, um hiato muito grande e eu preciso só relembrar algumas coisas. Talvez até eu vou estar sendo repetitivo um pouco do final do último vídeo, lá de umas 3 semanas, mas eu acho válido, tá? Então, a lei de Raoult é a lei que expressa ali como que é a pressão parcial, a pressão de vapor, né, também. Logo mais a gente vai fazer também uma coisinha aí, uma atividade pequena sobre propriedades coligativas, né, que também já vai ficar manjado pra caramba, perto do que eu já apresentei e dimensionei para vocês. Eu acho que vocês têm autonomia até de estudar sozinhos. Mas a lei de Raoult estabelece que a fração molar do componente, a pressão, então eu vou colocar aqui P1, já vai entender o porquê isso, é necessariamente a pressão de vapor de qualquer componente de uma solução é igual à fração molar, né? Então lembra disso. Então isso aqui é fração molar. A fração molar é necessariamente a razão entre essa fração molar da espécie J é igual à quantidade de matéria J em relação à somatório da espécie J. Deixa eu deixar todos os J's maiúsculos aqui, mas sei lá, tem J num solvente I, num outro solvente qualquer, mas a gente pode facilitar as coisas como uma mistura binária, onde eu só tenho a espécie J e a espécie I, né? O soluto e o solvente, tá? Dependendo aí qual vai estar em maior quantidade. Isso é uma arbitrariedade que não nos interessa. Então, fração molar nos remonta a isso. A proporção em mol em relação ao todo, tá? Então, a espécie 1 ali na equação de Raoult ali, o x1 vai estar entre um valor de 0 até 1, né? Obviamente P1, e em alguns livros, eu acho que até na lista aí que eu tinha colocado,
acho que eu coloquei alguma coisa do tipo P bola, né? P, um, um círculo acima, mas isso daqui simplesmente reflete a pressão de vapor puro, tá? Pressão de vapor no estado puro. É só isso, tá? Mas pode muitas vezes estar expresso como um P bola, ou, né, uma bolinha ali, ou P asterisco. Se eu tiver, então a ideia é se eu tiver uma solução binária das quais esses dois componentes, né, por isso uma solução binária, eles não são substâncias eletrolíticas, né? Eles não são substâncias, não são cátions ou íons, cátions ou ânions, né? Eles não são substâncias iônicas, né? Como é o caso da substância que a gente está vendo agora. Então, mas claro, isso aí vai ser o tolueno, benzeno, né? Mas qualquer outra substância que não tenha cargas, essas leis aí de Raoult, de Henry, vão se adequar muito bem. Então, se eu tiver uma substância, uma solução de duas substâncias, uma solução binária, então as pressões parciais dessas duas substâncias vão ser regidas pela mesma lei. Tá? Então, a lei de Raoult ela vai valer ali, né, para ambas as substâncias, embora uma delas seja soluto, e logo quando for falar sobre a lei de Henry, você vai perceber que tem uma regrinha específica para eles, mas aqui a gente pode abstrair ainda essa ideia. Como a solução é binária, o x total é igual a x1 mais x2, né? Porque é óbvio, né? Ou também, uma outra forma aqui, né? Na verdade eu já escrevi isso em outras vezes, eu posso simplesmente escolher aqui esse P2, eu posso escrever isso daqui como 1 menos x1. E eu faço isso só por uma razão, que aí eu tenho uma variável a menos, tá? Então, aqui eu escrevi, né, esse x2, ou seja, a fração molar da segunda espécie no meio, como a diferença de 100% pela fração molar da primeira, né? Se eu tenho duas, a fração molar, enfim, vai seguir essa padrão, essa lei, né? Bem, como que seria a pressão total dessa solução, né? Então, a pressão total, e isso transcorre devido à lei de Dalton, né? A soma das pressões parciais de cada um dos gases de uma mistura é igual à pressão total do sistema. Então, se eu tiver uma situação onde eu tenho, vou colocar um efeito especial aqui, P1 e P2, né? Igual ali do quadro, melhor ainda, vou colocar aqui P1 e P2 aqui, dessa forma. Eu posso então expressar, né, a pressão total como a soma de P1 e de P2. Né? Então, a soma de P1 e P2, vou colocar aqui, né? Então, P1 mais P2. Quem é P1 e quem é P2? Isso é muito fácil, você é sapiente, você é inteligente, você já percebeu que é x1 P1 estrela mais 1 menos x1 P2 estrela. Fechou? Só combinei elas duas. Posso fatorar tudo isso, que físico-químico adora fatorar as coisas, né? Beleza, então o que eu estou fatorando? Isso daqui. Opa! Vou colocar mais um efeito especial aqui, né? Então, pegando o quadrinho em azul piscina e fatorando tudo isso. Eu só perdi meu mouse aqui. 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 Então, o que nós temos dessa fatoração é o fato de que P2 estrela mais P1 estrela menos P2 estrela vezes x1 é igual, né? É igual a minha pressão total desse sistema aqui, né? Aqui em cima. X1 aqui. Pronto, essa equação aqui
é interessante porque ela expressa a pressão de vapor de uma mistura binária, mas ela expressa isso levando em consideração a fração molar no líquido, tá? X vai sempre se referir, e isso pode estudar por qualquer livro, ao líquido. Essa informação é importante, tá? Então, X1 e X2 sempre está fazendo alusão, desculpe pelo ruído, fazendo alusão ao líquido, tá? Ou à solução, melhor dizendo, né? Então, fiquem atentos a isso. Deixa eu só retomar aqui. Beleza. Mas qual que pode ser, né? Tem como eu conseguir, né, expressar a fração molar, ou seja, a composição, na verdade, do vapor? Será que é a mesma ou não? A gente já sabe que não, porque eu estou sendo meio repetitivo aqui, mas é importante isso. Bem, se os dois líquidos tiverem a mesma pressão de vapor, até vai, né? E tiver também a mesma temperatura de ebulição, mas aí eu estou falando praticamente da mesma coisa. Então, soluções dos quais tem líquidos diferentes geralmente vão ter temperaturas de ebulição diferentes e as pressões de vapor, por consequência, vão ser diferentes. Então, se eu pegar essa mistura e elevar a uma certa temperatura, uma delas talvez vai evaporar antes do que a outra. Mas será que a proporção de evaporação vai seguir a mesma razão dos componentes na fase líquida? Essa aqui é a ideia. Então, na verdade, eu posso fazer um outro traquejo aqui. Eu posso... aqui o X1 é para o líquido. Eu posso expressar uma outra coisa chamada Y1, ou seja, a composição do vapor. E o que é a composição do vapor da espécie 1? É a pressão de vapor dessa espécie em relação à pressão total. Como assim, Glaucio Regis? Assim, eu não falei ali atrás que a fração molar do líquido não era a quantidade em mol de uma espécie, da espécie J, em relação ao somatório de todas as espécies? Olha ali para o Y1, não é a mesma coisa, só que para a fase vapor? Claro que é, né? Então, a composição da componente 1, né, no estado vapor, é igual a essa pressão de vapor sobre o somatório, que é o P total. Então é a mesma coisa. E aqui que fica legal, porque... Deixa eu só achar minha borracha aqui. Por que fica legal? Porque eu posso transformar... Agora eu tenho equações para essas espécies aqui. Quer ver? P1 eu tenho? Tenho. Claro que eu tenho. Acabei de mostrar ali bem, pelo menos você deve ter anotado aí, que já foi no início ali, né? Então o que é o P1? Não é o X1 sobre P1 estrela? Beleza. O que é o P total? É o que estava ali em cima, né? Eu vou colocar novamente aqui, ó. É o P2 estrela mais P1 estrela menos P2 estrela vezes X1. Tem como isolar? Vou fazer uma outra coisa aqui. Vou isolar o X1 aqui do meu lado para saber o que é o X1. Porque eu tenho um X1 aqui embaixo e note que aqui em cima eu também tenho um X1. Vamos tentar isolar o X1 para voltar nessa equação ou tentar tirar essa dependência de X1. Né? Porque se eu estou falando de algo que está no estado vapor, do que me adianta ficar olhando para o líquido. Né? Então, uma das coisas que eu posso fazer e aqui eu já vou fazer igual a Ana Maria Braga, né? Que é mostrar os ingredientes, falar como cozinha, levar no forno e trazer já tudo o bolo pronto. Né? Então é mais fácil fazer assim. Se eu isolar X1 dessa equação, e você pode fazer com a maior calma do mundo,
Fim de semana está chegando, né? Então não tem coisa melhor do que ficar se preocupando com esse tipo de problema. Então, ó, o X1 aqui, deixando ele em evidência e tentando fatorar o que é possível, ele vai ser igual a Y1 P2 estrela, e graças a Deus tem esses livros de termodinâmica para nos mostrar isso, né? P1 estrela, porque eu fui fazendo passo a passo e levou um tempo da minha vida para eu conseguir fatorar tudo isso e chegar a essa resposta. Às vezes é mais fácil acreditar que o livro está certo mesmo, né? Mas pelo menos eu fiz para eu entender, né? E realmente deu isso, tá? Então, essa equação aqui embaixo, gente, que agora está aqui ao meu lado, né? É a X1 expresso somente em relação às pressões no estado puro da espécie 1 e da espécie 2 e em relação a Y1, né? Em relação a componente do vapor. Então, ó, agora eu voltei aqui porque eu posso pegar aquele X1 ali embaixo e jogar aqui, né? Porque aí, saca só, eu coloquei X1 aqui, então ó, só multiplicar aqui embaixo por Y, P2 estrela sobre bararararará. Ali em cima eu também faço isso. E note que aqui na minha equação, né, se eu substituir o X1 ali, eu não vou ter mais o X1 me incomodando, só tenho Y1, P2 e é a vida, né? Então, se eu faço isso, eu já consigo obter a relação que expressa o. Então, eu substituo o X1 aqui. E o que é aqui? O que é isso daqui? É o P1 sobre o P total, né? O P1 sobre o P total. E eu posso substituir não, fatorar para o P total. Isso. E também fatorar para o Y1. Tá? Então, eu vou deixar o X1 aqui. Eu já fiz aqui também novamente para você. Então, X1, vou deixar o P total em azul aqui. P total é igual a P1 estrela, P2 estrela, P1 estrela, mais P2 estrela, menos P1 estrela, vezes Y1. Vamos colocar aqui. Posso substituir posso deixar o Y1 em evidência? Também posso. Daí não é fazer mais nada de incrível, é só de pegar essa equação em azul, deixar o Y1 em evidência e aí sucesso, porque aí eu tenho P1 estrela vezes P total menos P1 estrela vezes P2 estrela dividido pelo P total vezes P1 estrela menos P2 estrela, fecha parênteses, ufa, né? Então, eu já tenho agora uma situação onde eu consigo claramente perceber. Vou deixar aqui, ó, não olha tanto aqui para o que está em azul, mas olha mais para o que está aqui em preto e para o que está aqui em vermelho. X1 é igual a Y1? Não é. Então, isso que eu quero dizer, esse aqui era o ponto legal ali dessa aula, é mostrar que a composição da solução, a composição do estado líquido, ela é diferente da composição do estado vapor. Se eu pegar dois líquidos miscíveis entre si, distintos entre si, portanto, com pressões de vapor e temperatura de ebulição distintas entre si, fazer uma mistura em uma dada proporção e elevar a temperatura, fazer o que for, a pressão, ou pelo menos deixar entrar em equilíbrio com a pressão de vapor gerada, eu vou perceber que o que eu vou ter da composição do vapor pode sim ser uma mistura, claro, dos dois líquidos, mas não na mesma proporção do que eu tenho no líquido. É isso que X1 e Y1 nos diz.
Como que eu sei isso? Porque eles não são iguais, tá? Não são iguais. X1 não é igual a Y1. Não há essa relação, tá? Então, aqui eu consigo perceber, né, isso. E aí é daqui que transcorre aqueles gráficos que eu acho que você já deve ter visto em algum lugar, né? Primeiro dois deles, né? Se eu fosse plotar, ou se eu fosse graficar somente o X1, eu teria essa aqui para qualquer líquido aqui, mas eu acho que aqui é a mistura benzeno-tolueno, né? Então, se eu fosse graficar a pressão de vapor, eu fosse graficar a pressão de vapor, né? Então, pressão em Torricelli de uma solução que tem benzeno. Isso aqui é o comportamento previsto pela lei de Raoult. Então, aqui eu tenho líquido, então 100%, né, que é esse ponto aqui em cima que eu estou fazendo, né, estou marcando aqui para vocês, espero que você esteja acompanhando. Esse ponto aqui em cima, em vermelhinho, ele corresponde à fração molar de benzeno igual a 100%. E aí a pressão de vapor disso daqui vai ser algo entre, não sei se minha linha, 90 está aqui, 95 Torricelli. Deve ser isso. Né? Se eu vou diminuindo a composição da minha mistura, diminuindo a proporção de benzeno, obviamente eu vou diminuindo a pressão de vapor. Então, ó, em relação a essa linha aqui, ela marca bem o equilíbrio dinâmico entre líquido e vapor. Vapor aqui e líquido aqui. Tá? Quando eu pego e ploto a segunda situação, né? Ou seja, um gráfico onde eu tenho aqui a pressão de vapor em relação... Ih, ficou cortadinho aqui, que pena. Aqui também é X benzeno, tá? Aqui embaixo. Mas somente olhando em relação à composição do meu vapor, eu vou perceber ali que, obviamente, que o vapor, quando tem 100%, eu vou ter, né, de benzeno, eu vou ter uma certa pressão de vapor, né? Só que a partir do momento que ele diminui, ou seja, que o líquido, a solução tem menos desse líquido, perceba que o decaimento, né, é mais acentuado. Então é diferente, felizmente também, né, porque daí dá pra gente promover, por exemplo, uma destilação por causa disso, né? Quando combinado, ou seja, o que é isso? Essa combinação aqui, vamos ver aqui a combinação aqui, né? Então a combinação das duas curvas, e nesse livro aqui está mais legal do que em outros livros que a gente encontra por aí, aqui, né? Eu tenho aqui ao meu lado aquelas duas curvas plotadas numa mesma região, tá? E essas duas curvas, elas... Aqui tem uma outra coisinha legal, né? Note que... Olha ali na ordenada ali embaixo, o que ela tem de diferente do que a gente já viu por aí? Nesse gráfico, apareceu uma outra coisa, que é o Z. Z de benzeno, na verdade, é a composição média, tá? Anota aí com carinho no seu caderno. A composição média daquele líquido em solução. Então, o que é essa composição média? É justamente a razão de que vai ser grande essa equaçãozinha, né? Opa, aí tá ruim essa... Vai ser exatamente a composição da quantidade de matéria. Aqui eu estou fazendo para uma mistura benzeno-tolueno. Então, vai ser esse Z médio, vai ser a quantidade de matéria do benzeno no estado líquido, mais o N
do benzeno no estado vapor. Sobre tudo isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui. N líquido do tolueno mais N VAP do tolueno também, mais N líquido do benzeno, mais N VAP do benzeno também. Como assim? Olha só, quando eu falo numa composição média, eu estou falando na verdade do Z do benzeno. Seria exatamente essa média entre a proporção que está no líquido e no vapor, tá? Então, por isso que você vai ver agora esses gráficos sempre com Z de benzeno. Não sei se no Atkins ou no Kessler essa denotação aí, mas eu creio que talvez vai ter sei lá, average ou alguma coisa assim, só para mostrar que é a média do que está no estado líquido e benzeno para aquela substância em específico. E notem que ali tem uma linha, né, bem aqui, ó, que inicia no ponto A, passa pelo ponto B, C e D. Bem, se você for questionado sobre o que é ou qual que é a proporção do líquido ou qual é a composição da solução no ponto A, você sabidamente iria me dizer, tranquilo, eu projeto esse ponto A no eixo da ordenada e eu imagino que esse Z do benzeno, se eu estou falando só em líquido, né, eu posso cancelar esses termos aqui, né? Se eu tivesse só líquido, então eu vou cancelar tudo que é vapor aqui, vapor ali, né? Aí ficaria N líquido do benzeno sobre o N líquido do tolueno mais o N líquido do benzeno. O que é isso? É a fração molar do benzeno, é o X do benzeno, né? Então faz sentido, né? No ponto A, Z é igual a X, tá? Mas a partir do momento que você é estudante, tem que fazer prova, né? E sempre os caras não perguntam umas coisas tranquilas assim. Então, o que seria aqui o ponto B? E o que é essas... Eu acho que eu tinha comentado sobre a tie line, né? As linhas de amarração. Note que no ponto B, exatamente no ponto B, a composição do meu líquido não é mais coincidente com a linha A, embora esteja na vertical. O que é onde que está a proporção do meu líquido? E o que é o meu vapor? Logo, quando eu pego uma situação de interstício entre o estado líquido e o estado vapor, que é essa região aqui que eu estou achurando, toda essa região aqui, ela pode ter uma situação onde a composição da solução vai variar em relação à composição do vapor, né? Por causa que compara B com C. Compare B com C. C aqui, né? O que eles têm de distintos, né? Imagina que você está aquecendo esse vapor, né? Você está aquecendo esse líquido. Aí aqueceu, aí quando começa a aparecer um vapor em equilíbrio com o líquido. Se você continuar até o ponto D, vai chegar um momento onde você só tem vapor. Bem, B e C, apesar de estarem na mesma região, não são a mesma composição. E é aqui que a gente vai conseguir entender como que eu consigo calcular essa composição nesses pontos, tá? Como que dá para calcular aqueles segmentos? Para nossa alegria, esses segmentos ali, eles seguem a regra da alavanca, tá?
eu vou colocar uma outra imagem aqui, que é, ó, eu estou aqui, eu vou só fazer um zoom in, né, um zoom nessa região aqui de interesse, tá? Nessas linhas de amarração. Vou colocar aqui uma outra imagem. Aqui, deixa eu só ver se é a imagem que eu quero. Aqui. Pronto. Olha só. Estávamos aqui e aqui estamos. Opa. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Parará. Aqui. Vou diminuir só para ter um espaço para mim também. Cadê a minha imagem? Aqui. Senhores e senhoritas, olha só. Nós estávamos numa situação onde eu quero conhecer esses segmentos, né? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Esses segmentos, eles são expressos pela razão linear entre algumas proporções. Notem que aqui é só o zoom daquela parte ali anterior, né? Tá vendo que eu tenho um segmento, o primeiro ponto é o ponto B, aqui, né? O primeiro ponto é o ponto B. Isso aqui não está me ajudando. Aqui. O primeiro ponto é o ponto B aqui, né? E esse ponto é necessariamente uma média aritmética entre a distância entre L e V. Note que L aqui está para líquido e V para vapor. Como assim? O segmento LB, eu vou colocar aqui embaixo. Então, esse segmento LB, eu consigo conhecer ele por uma estratégia bem simples, né? Lembra ali que na ordenada, lá no eixo X, né, eu tinha o Z do benzeno, que eu agora desenhei de maneira esdrúxula ali embaixo. Note que eu só estou trabalhando no zoom dessa imagem, né? Então, para ficar mais fácil de eu entender isso. O que é o LB? Não é necessariamente todo esse segmento lá do plano inicial, lá do zero, pensa no eixo Z ali, olha, desculpe, no eixo X, que é o Z do benzeno, né? Onde ele vai ser cortado bem aqui pelo ponto, né? Então, essa região aqui, então do ponto B, a projeção dele no eixo X é menos a projeção do ponto L no eixo X também, então é tudo aquilo menos aquele tantinho, né? O que é esse ponto L ali? Note que ele está bem no estado, na interface líquida, né? Então, antes eu tinha feito a projeção, né, de um líquido, ele coincide necessariamente com a fração molar do líquido. Então, o segmento LB é exatamente a diferença entre o Z do benzeno, que é a projeção do ponto B até ali onde ele vai cortar ali o Z do benzeno, menos a fração molar do benzeno, que é onde eu tenho ali o ponto L, né? É um ponto do líquido. Então, aquela projeção ali é somente a fração molar da composição. Bem, se isso foi válido para o segmento LB, para o segmento BV, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, baixar um pouquinho aqui. Então, para o segmento BV, então segmento B, deixa eu colocar um efeito especial aqui.
em cor de rosa até o segmento V em cor de rosa também. Esse segmento é análogo ao que eu marquei ali para o LB. Então, o que é esse ponto V ali se eu projetar ele no Z do benzeno? A projeção dele não vai coincidir exatamente na pressão. Nota que eu estou falando em pressão de vapor, né? Porque isso aqui está bem na curva do vapor. Não vai ser exatamente essa composição do vapor, né? Então, antes eu tinha a fração molar do líquido, agora eu tenho a fração molar do vapor, YB. Então, é toda essa região ali até o V, menos, né, o Z até o ponto B. Essa é a regra da alavanca, senhores. Porque quando eu consigo essas duas expressões, né, o LB e o BV, deixa eu só selecionar isso daqui e fazer uma arte aqui, né? Isso aqui, Ctrl C, vamos para uma folha limpa. Aqui. Eu cliquei e apareceu uma coisa estranha na minha imagem, né? Fiz um Ctrl V, apareceu esse negócio aqui que eu não sei o que é, mas enfim. Olha só, esse segmento LB e esse segmento BV, eles podem ser abertos aqui em outras relações. Eu precisei fazer uma pausa para o espirro. Esse segmento LB e o segmento BV, eles podem ser mudados também ou ser expressos como umas formas mais simples deles, né? O que é o ZB? Então, deixa eu colocar aqui, né? Aqui. O ZB, pessoal, não é a relação entre a composição do benzeno em relação ao total. Então, olha só, eu posso expressar tanto o ZB quanto o XB dessa seguinte forma aqui. NB total sobre N total. E o que é o XB? Menos NB do líquido sobre o N total do líquido. Ou seja, é aquilo que eu tinha falado antes, né? Se resume a fração molar, né? Aqui para o Y, aliás, para o segmento BV, que vai resultar também no Y, barará. Deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Eu também consigo expressar esse segmento aqui em relação à quantidade do vapor que eu tenho em relação à quantidade do vapor total. E também isso é o YB, né? Então, como se fosse a fração molar do vapor. E análogo ao que vimos antes, né? O NB total sobre o N total é o ZB. Sobre N total. Beleza? Eu posso combinar agora tudo isso. Então, se eu combinar essas duas equações, ou subtrair uma da outra, melhor dizendo, né? Eu posso fazer o seguinte, eu tenho uma combinação, né? Então vou colocar aqui 3 pontinhos aqui, portanto o segmento LB vezes N tot, eu já estou pulando uma etapa, você faz com calma aí, porque isso é legal, né? Então isso aqui são 3 pontos, que quer dizer, portanto, menos o segmento BV igual o N tot
né, igual a n tot. Você nem precisa se preocupar tanto com isso, porque o que mais importa vai vir daqui uns segundos. N tot líquido mais N tot VAP. Eu só subtraí um do outro e combinei tudo isso e fatorei isso e fechei agora parênteses. Isso me resulta, pessoal, nessa seguinte relação. O N total do líquido em relação ao N total do vapor é igual o segmento BV sobre o segmento LB. Meu L ficou estranho aqui. E todas as outras letras, né? Mas eu não consigo fazer mais bonitinho. LB, tá? Então, essa aqui, vou colocar um efeito especial aqui, né, para chamar a atenção. Essa aqui é a regra da alavanca. E a regra da alavanca serve para justamente possibilitar a conhecer, né, quais que são as proporções que eu tenho tanto do líquido quanto do vapor. Em determinadas porções eu consigo fazer isso até às vezes graficamente. Deixa eu dar uma olhada em quanto tempo nós temos aqui. 46 minutos, tá meio longo. Eu vou fazer uma pausa aqui e vai ter um exemplo, tá? Mas eu vou fazer isso em um vídeo separado, que aí fica mais fácil para todo mundo, tá bom? Só para, aliás, fica mais fácil para mim, porque eu preciso upar isso aí. Se tiver mais de 1 hora, preciso quebrar o vídeo, não me é interessante. Mas eu já faço a segunda parte, ok? Até mais.